Olá, eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise. Agora, quando você termina de ler um livro e ele não sai da sua cabeça, o que você faz? Você vem e fala um pouquinho mais sobre esse livro. Hoje eu vim aqui para fazer uma indicação de leitura para vocês de Mexican Gothic, da Silvia Moreno Garcia. Eu vou deixar a capa aqui para vocês porque eu li ele em e-book, eu fiz a leitura dele em inglês, mas fiquem espertos porque, pelo que eu entendi, a editora Dark Side vai trazer esse livro aqui para o Brasil. Só não sei ainda muito bem datas, essas coisas assim, mas assim que eu souber, eu venho atualizar vocês. Antes de começarmos com a indicação, eu gostaria de pedir para que, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam aqui embaixo, deixem o like se estão gostando do conteúdo, é muito importante para o engajamento do canal. Ativem o sininho de notificação para ficarem sabendo quando tem vídeo novo. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais, inclusive o nosso link de compra da Amazon. Vocês comprando qualquer coisa através desse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso, e ajuda a gente a trazer cada vez mais melhorias aqui para o canal. Mas então, vamos começar com essa indicação que eu estou louquinha para falar um pouquinho sobre ela aqui para vocês. Esse livro, ele me tirou muito o chão. Eu não estava esperando nada do que eu encontrei nele. Ele foi daquele sentimento de nojo para conquistar o meu coração e eu acabar adorando a história. Eu fui achando que seria uma história onde a gente conheceria muito a cultura mexicana, algumas lendas. A história se passa na década de 50, então eu fui muito com aquele pensamento fixo na cabeça que a gente teria uma história mais cultural. E na verdade não foi nada disso que aconteceu. Eu não sei nem determinar mais ou menos que gênero é esse livro, porque não dá. Eu fico sem palavras para falar sobre esse livro, mas ele foi muito bom. Ele me surpreendeu bastante. Ele me tirou o chão. Eu tenho que exaltar a escritora desse livro por criar essa história tão... A gente fala assim, é uma história tão sem noção, mas ao mesmo é uma história tão bem criada, os pormenores, muito bem pensados, muito bem colocados. Mas vamos começar com o que eu achei e mais ou menos do que se trata a história. Nessa história a gente vai acompanhar basicamente a Noemi, que vai ser a protagonista dessa história, a protagonista central. A Noemi, ela é aquela típica mulher festeira que todo final de semana tá numa festa, tá com um homem diferente do lado, que quer se aparecer, super bem vestida, sempre com um cigarro na mão. E aquela mulher que não ouve nada quieta, que tá sempre discordando, que tá sempre pondo o seu ponto de vista, que tá sempre questionando. O pai da Noemi acaba recebendo uma carta muito estranha da sua sobrinha, Catalina. Ela acabou de casar e foi morar com o seu marido. E é nessa carta que a Catalina escreveu. Ela diz que ela vê assombrações, que ela ouve vozes na casa que ela tá morando, que parece que tem pessoas morando dentro das paredes. O pai da Noemi, que é o senhor Tabuada, ele acha tudo muito estranho e responde essa carta questionando que talvez ela precise de um acompanhamento psiquiátrico porque deve estar acontecendo alguma coisa de errado. O marido da Catalina responde e o senhor Tabuada acaba não gostando muito do tom da resposta do Virgil, que é o marido da Catalina, e pede para que Noemi faça uma visita a ela para ver como que ela está de saúde, se ela de fato precisa de um acompanhamento psiquiátrico. E aí que começa a nossa história. A Noemi então embarca no trem para a cidade de El Triunfo, onde a sua prima mora. E é uma cidadezinha muito velha, muito pouco habitada, as casas são bem assim antigas, maltratadas, mas aí é o que menos a gente tem que se preocupar. Quem vai buscar a Noemi na estação de trem é o Francis e ela já acha ele um pouco estranho, porque ele é muito pálido, tem uma aparência muito como se fosse de uma pessoa doente. Enfim, o caminho para casa, né, para a mansão, que é a High Place, assim que se chama aquela casa, é um pouco conturbado por trilhas, passa por matas, é um caminho bem
assim, difícil de se fazer de carro. E imagine então se a pessoa precisa caminhar, se ela precisa sair andando, é muito complicado. A mansão ela fica tipo muito distante, envolta de neblina, e para completar a situação sinistra, atrás dela tem um cemitério. Então, tem como ser mais sombrio do que isso? Tem, não se assustem. A família inteira Doyle é muito sinistra, é muito sombria e complicada. E a gente já vai chegar nela. Todo o mistério do livro é envolto dessa família Doyle. Todas as coisas que acontecem de estranhos, de questionável, tudo gira em torno dessa família Doyle. O cemitério, a história desse cemitério que existe atrás da mansão já é bem triste e complicada por si só. A família Doyle era conhecida por minerar prata, né? E os mineradores que trabalhavam nessa mina acabaram ficando doentes misteriosamente, uma doença que ninguém sabe explicar da onde que surgiu, só que matou várias pessoas. E os mineradores que não tinham família acabaram sendo enterrados nesse cemitério atrás da casa, junto com os familiares também da família Doyle que foram morrendo. Tudo, a casa, o cemitério, aos redores, é envolto nessa neblina, então já dá uma sensação bem sinistra na história. A casa não tem energia elétrica, para você andar dentro dela, você tem que usar lampião, velas. A única parte de energia que tem é para aquecer água de banho, essas coisas assim. Então, tudo leva para uma situação que de fato a gente acha que a Catalina não está tão ruim assim, porque se ela fala que a casa é mal assombrada e aí tem toda essa situação ao redor dela, a gente começa a questionar de fato se ela está mentindo, porque ela está criando isso na cabeça dela por precisar de alguma ajuda psiquiátrica, ou se de fato ela está vendo tudo isso e está acontecendo dentro da casa. Quando a Noemi chega nessa mansão, a Florence, que é a mãe do Francis, já está pronta para destilar um monte de regras sobre o funcionamento da casa, sobre o que a Noemi deve ou não deve fazer. E é tudo muito rígido, tudo muito controlado, tem hora para tudo, tem momento para tudo, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode sair da casa sem pedir autorização para ela, coisas assim muito controladas. E assim que a Noemi chega, ela pede para visitar a Catalina para ver como que ela tá. Só que, claro, até nisso ela teria hora para visitar a prima dela, que não era a qualquer momento que ela poderia fazer essa visita. Quando finalmente ela consegue ver a prima dela está de fato num estado muito difícil, num estado muito catatônico, com uma aparência muito debilitada, totalmente diferente do que ela era quando vivia com a Noemi. E a Noemi estranha muito essa mudança repentina da Catalina. E alguns momentos em que elas conversam, a Catalina ela tem aqueles momentos tipo de fixação, assim, onde do nada ela vira e fala assim: tem gente nos ouvindo, tem gente atrás das paredes, e aí a Noemi começa a achar tudo isso muito estranho. Porém, conforme a Noemi vai passando os dias nessa mansão, ela também começa a ter algumas situações muito esquisitas. Ela tem pesadelos que parecem muito reais, ela tem crises de sonambulismo e fazendo coisas que ela não se achava capaz de fazer. Ela não acha que esse sonambulismo é real, ela acha que de fato está acontecendo alguma coisa com ela que ela não sabe explicar. E olha, eu preciso dizer, eu acho que a única pessoa da família Doyle que é razoável, que é aceitável, é o Francis, porque o resto é uma mistura de nojo e de raiva que a gente sente, porque é um misto, é umas formas de pensar, é umas coisas que eles falam, é umas atitudes que eles tomam, que a gente fica meio assim, tipo, como que é possível? E eu fiquei várias vezes me perguntando o porquê que eu ainda estava lendo aquele livro, porque foi criada algumas situações que, por isso aqui, eu não abandonei. E aí eu fiquei pensando que só de um livro despertar esses sentimentos no leitor, que de você tá quase abandonando um livro, por você estar sentindo raiva, por você estar sentindo nojo do que está acontecendo naquele livro,
por você pensar por que a escritora fez aquilo, por que ela criou essa situação, ao ponto de você finalizar o livro dando 5 estrelas para a história, amando o final do livro e torcendo, tendo um sentimento tão assim contraditório. A gente tem que bater palmas e exaltar a escrita dessa autora, porque é muito bom, é muito difícil uma pessoa, um escritor, criar todos esses sentimentos no leitor. E acredito que foi isso mesmo que ela quis ao longo da história. Ela foi criando esse sentimento no leitor junto com a protagonista. Eu acho que ela quis fazer com que a gente se colocasse na pele da Noemi e vivesse o que ela estava vivendo, sentisse o que ela estava sentindo, para que no final do livro a gente torcesse para as coisas acontecer e desejar que fosse de algum jeito. E quando acontece isso, a gente só sente alegria, felicidade e exalta ainda mais o final daquela história. Como eu disse, os fatos vão sendo jogados e a gente começa a ligar os pontos, tanto quanto a Noemi. Aos poucos ela vai, com as informações que vai sendo passada para ela, assim, em conversas aleatórias, não que quiseram falar, mas assim, em conversas, um pontinho aqui, um pontinho ali, uma situação aqui, ela vai juntando os fatos e ela começa a entender o que está de fato acontecendo com a sua prima e com ela também. A personagem, por nenhum momento, ela é burra, ela não se deixa levar, por mais que ela também esteja sendo afetada por aquela casa, ela consegue lutar contra, a maioria das vezes, ela é muito forte. Eu acho que a protagonista, ela tem uma cabeça muito forte, muito tranquila, que ela não se deixa levar por nenhum momento. Ela consegue sair das situações que a casa colocou ela, que todos os momentos ela está lutando, todos os momentos ela está ali se mostrando muito forte. Quando a gente chega mais ou menos na 70% do livro, tudo começa a ser explicado, toda a situação, o que acontece naquela casa, por que acontece isso. Então, aos 70% a gente começa a entender tudo o que está acontecendo na história. E é nesse ponto em que eu quase desisti, quase que eu abandonei a leitura, porque eu achei que não era possível eu estar lendo um negócio daquilo e eu gostar. Eu falei assim, eu achei um absurdo, eu não gostei do que a escritora fez, mas eu decidi continuar lendo e ver como que ia resultar tudo isso que ela criou. E olha, tudo que eu me peguei desejando, torcendo, querendo que acontecesse no final, aconteceu. Foi um final assim maravilhoso, foi um final que explodiu minha cabeça de alegria por estar vendo o que estava acontecendo e da sensação de nojo que eu estava sentindo para uma sensação de alegria, eu estava exultante com tudo o caminho que estava transcorrendo a história. E aí eu entendi, não que eu entendi, assim, eu entendi o plot que a escritora quis colocar. Ela criou toda uma história por trás, ela criou conceitos, ela detalhou, ela explicou, ela não colocou por nenhum momento como certo, a repulsa, foi assim simplesmente maravilhoso. E eu acho que a intenção dessa escritora foi exatamente isso, fazer com que o leitor tivesse os mesmos sentimentos do que a protagonista, para que no final a gente meio que se sentisse tão na liberdade quanto a Noemi se sente no final. Eu vou confessar que a história em si, ela é mesmo um pouco lenta, mas eu acho que foi necessário essa lentidão na história para que a gente fosse ligando os pontos do que foi acontecendo ao longo dos capítulos, ia tendo algumas situações que nos prendia a atenção e ficava fazendo a gente pensar nos pontos que a gente tinha que ligar entre uma situação e outra, no que estava acontecendo. Algumas informações eram jogadas aqui e ali e a gente tinha que ficar conectando o tempo inteiro para fazer conexões, para tentar entender o que estava acontecendo junto com a protagonista. Os capítulos, eles são também um pouco longos. Em e-book, normalmente ele apontava capítulos de 20 a 25 minutos cada um. Mas eles são bem fechadinhos, cada capítulo tinha aquela situação para apontar.
mudava o capítulo, era um novo dia, era uma nova situação. Então, foi tudo muito bem construído. Recomendo demais para vocês lerem, mas eu deixo a dica de que já vão com a cabeça bem aberta, porque é uma construção lenta. É algumas coisas que vão te causar sentimentos contraditórios, que vão te causar sentimentos de nojo, de repulsa, mas que vale muito a pena você ir até o final e ver o que acontece. Então, essa foi a minha indicação de hoje. Eu deixo aqui a minha dica para vocês lerem esse livro. Se vocês não leem inglês, esperem a Darkside trazer o livro aqui para vocês lerem em português, mas leiam porque é muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam esse livro e a gente se encontra no próximo vídeo.